Vamos lá, Gênesis, capítulo 50, verso 20. Ouçam, diz assim, ó. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Feche teus olhos aí, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por estarmos em tua presença nesse momento e termos o privilégio de iniciarmos um novo ano, um novo ciclo em nossas vidas. E temos a certeza que na tua presença, 2025 será o melhor ano das nossas vidas, porque seremos uma nova história. Muito obrigado, abençoa essa palavra, usa a minha vida, Senhor. Não permita que eu fale de mim mesmo, mas que o Senhor use a minha vida para falar a cada coração que está aqui assistindo essa mensagem. Que o Senhor venha receber a honra, a glória e o louvor para sempre, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Pessoal, ano de uma nova história. Quem crê que vocês terão uma nova história em 2025? Vocês acreditam? Vocês sabem que eu sou escritor nas horas vagas, né? E a Divani já começou a ler o segundo livro? Já? É. E olha só que interessante. Tem coisa pra caramba ali, hein? É livro grande, hein? Eu gosto muito de escrever livro e eu gosto de escrever histórias. Já deu pra perceber, né? O Diego também já tem um lado, depois ele vai lendo aos pouquinhos. E ele tá esperando sair o audiobook, que é mais prático. E olha só que interessante, gente. Toda história, todo enredo, quando você lê um livro, quando você assiste um filme, todo enredo, toda história tem pelo menos, no mínimo, 3 tipos de personagens, certo? Pelo menos, de forma bem resumida. Primeiro é o quê? O protagonista, certo? Que é o personagem que é o centro da história ali, né? Já parou pra pensar? Pensa num filme aí que você gosta, numa série, enfim. Sempre tem uma pessoa que a história gira em torno dela, né? E ela tem que resolver um problema, ou conquistar algo, ou libertar alguém que está preso, enfim, né? Então tem um protagonista, e toda a história gira em torno dessa pessoa. Temos uma outra figura, que é o antagonista, que é o quê? Normalmente o vilão, sim ou não? Toda história tem um vilão, sim ou não, gente? Pensa aí, toda história tem um vilão, é chamado antagonista. A figura do antagonista é o quê? Ir contra o protagonista. Então, se o protagonista precisa casar com a mocinha, vai ter alguém ali para atrapalhar isso, para fazer com que ele não consiga aquele objetivo, né? E vai colocar diante dele o quê? Desafios. Para quê? Para que o protagonista não consiga casar com a mocinha, não consiga resolver um problema, não consiga conquistar algo, vai ter alguém. E às vezes, nem sempre, o antagonista vai ser uma pessoa. Já pararam para pensar? Às vezes o antagonista pode ser uma situação, pode ser um sistema, pode ser às vezes até a própria pessoa, a própria vontade. Por exemplo, no meu livro, o protagonista é quem? Marcos, né? Quem é o antagonista? Ele mesmo. Ou seja, suas próprias vontades, seus próprios desejos pecaminosos, os seus vícios, né? Então, é uma luta constante dele com ele mesmo, né? Já nesse livro que você está lendo tem o vilão lá, né? Tem o antagonista, tem o protagonista, né? E nós temos o protagonista, antagonista, e nós temos a figura de quem? Do coadjuvante. Quem já ouviu? Eric, quem é o coadjuvante? Normalmente alguém que vai estar ali do lado do protagonista para ajudá-lo a resolver os desafios para conseguir chegar onde ele deseja. Ok? Né? Então, por exemplo, no nosso livro, lá, quem é o coadjuvante? Jonas. Jonas não é o protagonista. O protagonista é o Marcos. A história gira em torno dele. E quem está ajudando ali? Jonas. Então, o coadjuvante vai ser, às vezes, todo filme tem um velho sábio, né? Tem lá alguém para ajudar, tem aquele filme de luta, né? O Rocky, o lutador, o Rocky é o protagonista. Sempre tem um tiozinho ali para treinar, para ensinar, né? Então é o coadjuvante. Então são pessoas que estão ali ajudando o mocinho, o protagonista, a resolver o problema, a conquistar o que ele precisa conquistar, enfim. Até aqui tudo certo? Então, toda a história tem esses personagens.
E eu, quando eu escrevo história, olha só que interessante, gente. Não sei como é o processo de criação, de escrita de outros escritores. Eu vou falar de mim. Todos os livros que eu escrevo, eu começo pelo final. Nossa, que loucura. Ouve essa, Giovanni. Todos os meus livros eu começo pelo final. Então, por exemplo, esse livro que você está lendo agora, eu já sabia o final. Cara, eu quero uma história que aconteça isso, isso, isso no final. Que passe essa mensagem, que aconteça isso. Mas para chegar aqui, eu preciso desenvolver isso aqui e eu vou de trás para frente. Né? E como é que eu vou começar essa história? Ah, vamos começar assim. Mas o começo e o meio tem que fazer o quê? Chegar no final que eu quero. Não sei, de novo, é a minha forma de escrita, a minha forma criativa de fazer. Eu tenho outros livros, outras histórias, e eu sempre penso no final. Porque não adianta você escrever um início, um e-mail, e o final, e agora? O que eu faço? Tem que inventar um final? Não faz sentido. Né? Então eu quero um final. O final é esse. Essa é a mensagem, esse é o propósito do livro, da história, do filme, essa é a mensagem. E todo filme passa a mensagem, sim ou não? Subliminalmente, ou, né? Então, você tem ali uma história. Então eu tenho um final. E eu vou escrevendo, tal. Por que eu estou falando tudo isso, Eric? Porque nós estamos falando de uma nova história. Então toda história você tem protagonista, antagonista, coadjuvante e uma outra figura, que é o autor. Ok? Então tem alguém que escreve a história. Tem alguém que vai fazer o roteiro. Sim ou não, gente? Filme, quem já ouviu falar do termo roteirista? Né? Autor, tem uma novela, tá lá, o autor. Então tem alguém que escreve a história. Por exemplo, eu sou autor e escritor. Eu poderia ser só autor. E falar assim, Diego, você escreve bem? Escrevo. Eu tenho uma história, você escreve para mim? Isso é muito comum no ramo literário. Então você tem lá autor e o escritor. Nem sempre são as mesmas pessoas. Então eu tenho uma ideia, eu tenho uma história que vai começar assim e terminar assim. E alguém vai lá e escreve. E aí, aqueles personagens criam vida. Mas eles vão vivenciar os desafios altos e baixos, derrotas e vitórias, para chegar onde? No final. Que quem desenhou esse final? O autor. Ok, gente? Então, o autor fala assim, eu quero esse final aqui. E normalmente o final é o quê? Feliz ou triste? É ou não, Diego? Todo final feliz, né? Toda história tem um final feliz. Então, o autor escreve uma história e ali dá vida aos personagens. Eric, por que você está dando essa introdução? Porque a nossa história é exatamente assim. Nós somos os protagonistas das nossas próprias histórias. E quem é que escreveu essas histórias? Deus. Deus, Diego, é o autor da nossa história. Quando ele te gerou, Diego, quando ele te gerou, o Edivane, quando ele te gerou, Silvio, ele falou assim, ele gerou. Beleza. O final dessa criação aqui vai dar aqui, ó. E normalmente, se você olhar as histórias, normalmente as conquistas vão impactar outras pessoas. Já repararam isso? Então, o Marcos, ele mudou a vida dele, mas mudou várias pessoas ao entorno. Então toda a história tem algo além. Então, o autor vai lá, escreve a história, fala, olha, teu final vai ser glorioso. Teu final, cara, você vai abençoar tantas pessoas, é isso aqui que eu quero pra você. Mas, até o Diego chegar lá, ele vai enfrentar muito o quê, gente? Por quê? Porque nós somos os protagonistas. Mas vocês concordam que nós também temos um antagonista, alguém que quer nos atrapalhar, alcançar os objetivos que Deus escreveu pra gente? Que é o nosso inimigo. Ele luta incansavelmente para nos ir colocando desafios. Para quê? Para nos fazer parar, para nos fazer desistir, para nos fazer nos desanimar. E às vezes a gente vive um momento da nossa vida, Edivânia, que a gente olha para os capítulos sombrios da nossa vida e fala, não tem como ter um final feliz aqui. Fica quietinha lá, por favor. Não tem como ter um final feliz. É ou não é? Não tem momento da nossa vida que a gente fala, cara, não dá mais, desisto. Minha vida não tá no buraco. Eu não vejo esperança na própria vida. Como é que eu vou ter um final feliz? Como é que eu vou alcançar um desafio, um sonho? Não, isso aí não dá mais pra mim, já passou meu tempo. Nossa, eu imagino o autor, tá lá em cima. Calma, rapaz.
Né? Você imagina, por exemplo, você está lá lendo um livro, e você está, caraca, Marcos, pelo amor de Deus, você não vai conseguir. Eu sou o autor, seu final. Você, calma, Divânia, vai terminar bem. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, a gente se desespera por causa dos desafios. Hoje vai ser assim, normal. Então, a gente, às vezes, se desespera por causa dos problemas, dos obstáculos. É tanta coisa que vem na nossa cabeça, né? É ou não é, gente? Ou não? Ou só comigo acontece? Né? E às vezes a gente quer parar. E Deus está bem olhando. Calma, continua. Não desiste. O problema, Divana, é que às vezes a vida é tão difícil para muitos que a gente tem um péssimo hábito de... Nós somos o protagonista da nossa vida, ok? Ou seja, nós temos a ação de fazer a coisa. Só que às vezes, Diego, as pessoas acabam mudando o personagem. Como assim, Eric? Ao invés de eu ser o protagonista da minha própria vida, a vida foi tão desgostosa comigo que eu acabo sendo coadjuvante da minha própria vida. Veja, o coadjuvante, ele tem uma participação na história, mas a história não gira em torno dela. O protagonista, ele é ativo, ele faz acontecer, sim ou não? Ele passa por vários problemas. Vão pensando em histórias aí, filmes e coisas que vocês gostam aí. Vocês vão ver que o protagonista passa problema com dificuldade, mas ele levanta e consegue, e vai ter alguém para ajudar. Já o coadjuvante não. Ele é passivo. Ele espera as coisas acontecerem para ir. Ele até ajuda um pouco e tal. O que eu quero dizer com isso? Que tem pessoas, Diego, que elas... Acontecem tantas coisas, tantos desafios, que as pessoas acabam assumindo o papel de coadjuvante. Elas não sonham mais, elas não guerreiam mais, elas simplesmente... Tem aquela música, um pagodeiro que canta aí no seu nome, esqueci, Deixa a Vida Me Levar. Você conhece? É ou não é? Deixa a vida me levar. Tem pessoas que vivem a vida assim. Elas vivem uma vida só para trabalhar e pagar boleto. Sim ou não, gente? Conhece gente assim? A vida da pessoa se resume em trabalhar e pagar boleto. Trabalhar e pagar boleto. E se sobrar um tempo, eu descanso. Vou na praia, alguma coisa. Se não sobrar também, eu trabalho e pago o boleto. Conhece gente assim? Conheço um monte. A pessoa, e passa anos e anos, né? A gente foi no Rio, depois de 5 anos praticamente, a gente via pessoas que avançaram, que melhoraram. A gente via pessoas que, cara, estão no mesmo jeito, no mesmo lugar, a mesma coisa, não mudou nada. Não teve nenhum tipo de avanço. Pessoas que, cara, tá no mesmo lugar. Porque tem pessoas que elas simplesmente empurram a vida com a barriga. Se tiver que comer, eu como. Se não tiver, também tá tudo certo. Se eu tiver uma casa para morar, tá bom. Se eu tiver marido, tá bom. Se eu não tiver, tá bom também. Se eu tiver o que comer, e vai levando. Isso quando a pessoa não assume o papel de antagonista. São as pessoas que se auto-sabotam. Sim ou não? Tem ou não? Às vezes a gente é o nosso próprio inimigo. A gente mesmo cava buraco pra gente mesmo cair. Por causa das nossas escolhas, das nossas, né? Das nossas coisas. Então, Eric, eu preciso ser o protagonista da minha vida? Sim. E talvez a história de vocês até hoje tenha realmente sido turbulenta. Tenha sido realmente uma história que você talvez não tenha muito prazer de contar para alguém. Imagina, você parar para contar, vem cá, Eric, eu vou te contar minha história. Aí você fala, eu não, pô, só coisa ruim que aconteceu comigo, eu quero contar minha história não. Porque quando a gente quer contar uma história, a gente quer contar uma história com final. Faz sentido? Você contar uma história que no final o mocinho morre? Né? Não faz sentido. Então você quer contar uma história que tem um final feliz, para abençoar as pessoas, para as pessoas serem edificadas. Então, veja, então, Eric, Deus tem uma nova história para a minha vida em 2025? Tem. Então, o que eu preciso fazer, Eric? Só estar aqui no culto? Não. Eu vou compartilhar com vocês uma história, e essa história é uma das minhas favoritas na Bíblia. Uma história que me motiva, que me fez chegar até aqui hoje. E eu tenho certeza que essa história vai abençoar a vida de vocês para que vocês tenham um 2025 diferente. Quem gostaria de ter um 2025 diferente do que foi 2024? Eric, 2024 foi bom, mas pode ser melhor.
Não, Eric, 2024 foi problemático, 2024 foi ruim. Então, Eric, como eu faço para que meu 2025 eu consiga ter meus desafios superados? Inclusive, eu vou aproveitar para compartilhar com vocês. Ao final do culto, nós vamos orar para os seus desafios. Se vocês quiserem, vocês podem escrever, tem caneta aí? O seu desafio para 2025, sabe? Coisas que você vai olhar e falar, poxa, Eric, eu tenho tal desafio para 2025. Eu tenho tal problema para resolver, eu tenho tal sonho para realizar. Tem mais caneta aí? Alguém tem mais? Não? Quando terminar? Empresta aqui pra gente. Então fique à vontade, quando vocês terminarem, vocês podem colocar aqui, tá? Nós vamos orar ao final. Então, Eric, que história é essa? É a história de José do Egito. Quem já ouviu falar? Já ouviu falar? Eric, por que essa história pode impactar minha vida hoje? Bom, vamos lá, vamos entender o que aconteceu com José do Egito. Primeiro, José do Egito era um jovem que tinha 11 irmãos. Então já começa por aí. Imagina você ter 11 irmãos numa casa, em que você é o mais novo. E José do Egito, a história vai contar, e eu vou resumir para a gente ganhar tempo, quero meia-noite em ponto tá terminando o culto, na presença de Deus, para a gente ceiar junto. E José era jovem, mais novo de 11 irmãos. Só que o que mudou a vida de José? Um sonho. José teve um sonho. Esse sonho ele compartilha com seus pais, com seus irmãos. Esse sonho era um sonho um pouco esquisito, talvez. Ele sonhou que ele era ali, né? O sol e a lua, as estrelas ficavam em torno dele, aquela coisa toda. E aquilo gerou ciúme nos irmãos, né? Eu estou acelerando aqui por causa do tempo. Mas ele sonhou. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui. Sonho. Tem pessoas que vivem as suas histórias de tal forma que deixam de sonhar. Sim ou não? Deixam de sonhar. De novo, nós temos a nossa vida em que a gente deve ser o protagonista. Mas às vezes a vida é tão amarga com a gente que às vezes a gente só empurra com a barriga. E nesse processo a gente deixa de sonhar, deixa de planejar. Às vezes a gente tem sonhos, Edivânia, que a gente pega e coloca na gaveta. Sim ou não? Quem tem sonho engavetado aí? Ah, isso aqui não é pra mim não, já passou meu tempo, eu queria tanto sonhar com isso, eu queria tanto isso, eu queria tanto morar em tal lugar, eu queria tanto conquistar alguma coisa, eu queria tanto ter um relacionamento saudável, eu queria tanto alguma coisa, morar, sei lá, enfim, sonhos. Eu queria escrever um livro, eu queria ter uma profissão, eu queria me formar na faculdade, eu queria ser um médico, um engenheiro. Sonhos. E às vezes a vida é tão dura com a gente que a gente simplesmente deixa de sonhar. Gente, a pior coisa que tem é o ser humano viver sem sonhos. Concordam? Porque quando a pessoa não tem nenhum sonho, ela vive por viver. De novo, ela vive uma vida que se resume em trabalhar e pagar boleto. Trabalho, paga boleto. Trabalho, paga boleto. Qual é o seu sonho? Não, meu sonho é trabalhar para pagar o boleto. Né? E aí ela gera um outro boleto para realizar um sonho, mas ela vai trabalhar para pagar o boleto. E fica nesse ciclo. E entra ano, sai ano, e a pessoa não vai para lugar nenhum, porque ela só quer trabalhar para pagar o boleto e quando sobrar um tempo, se divertir. Se sobrar um tempo. Então, primeira coisa, pessoal, que a gente precisa, que vocês precisam sair daqui com esse entendimento. Volte a sonhar. 2025 é o ano que vocês vão desengavetar o sonho de vocês. É profético isso que eu estou falando. É o ano em que aquilo que você já tinha até esquecido. E, Érico, eu nem lembro pensar mais nisso, já até desisti porque isso aí não dá para mim. E 2025 é o ano que vocês vão tirar isso da gaveta, vão falar, não, o Deus de José é o meu Deus. Então, Deus que mudou a história desse homem e mudou a minha história, vai mudar a minha também. Amém? Estão comigo? Ano 2025. Ano de voltar
a sonhar, de desengavetar gavetas. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês, que é esse negócio de sonhar. Quando a gente veio do Rio para cá, depois de vocês lerem aí, eu sou carioca, minha esposa é daqui, mas ela cresceu lá, a gente tá aqui já, vai fazer 6 anos, vai fazer 5 agora em janeiro. E a gente tinha carro de lá e tal, quando a gente veio para cá, a gente veio com uma mão na frente e outra atrás, né? Sem emprego, sem nada, na coragem mesmo que Deus mandou, a gente veio, e daí foi trabalhando, a gente foi conquistando e tudo mais. E quando eu vi, eu tinha um sonho de ter um carro. Mas quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu tô cansado de ter carro velho. Tinha um carro velho lá no Rio, era tanto problema, meu Deus do céu, dor de cabeça. Quem tem carro velho sabe da dor de cabeça que é. E quando eu cheguei aqui, eu falei pra ele assim, cara, eu determinei, eu não vou comprar carro velho. O primeiro carro que eu for comprar vai ser um carro bom. Um carro legal, eu queria um Corolla. Né? Eu falei, cara, eu quero um carro bom, um carro novo, não quero um carro velho mais não. Érico, mas pô, vai demorar então. Não importa. Não importa o tempo que vai levar. Eu vou andar com a minha bicicletinha e de Uber até eu conseguir ter um carro bom. Você tinha previsão? Não. 0. Mas eu já tinha determinado isso. E aí, gente, eu falei, cara, eu quero um Corolla. Cismei com isso. 2015. Quero que meu orçamento até então, que era 0, mas eu quero que eu ainda queria, que era velho e mandava para ir. Gente, eu vou falar, vocês vão rir de mim, mas vocês estão permitidos. Ela é testemunha. Eu ficava sentado naquele sofá ali vendo TV, todos os vídeos do YouTube de Corolla eu vi. Todos. Eu sentava ali e ficava vendo. Ela falou, de novo? Não, eu tô aqui sonhando. Você tinha dinheiro, você tinha quanto, Eric, para dar entrada no Corolla? 0? 0. Eric, você tinha alguma previsão de quanto? Nunca. Não, nunca não, mas 0 também. Não tinha previsão, Eric, daqui a 2... Não, 0. Mas eu tinha o quê? Um sonho. Eu ficava vendo vídeo, aí eu ia no YouTube para ver qual o tamanho do Corolla. Será que ele cabe na minha garagem? Aí eu vinha com a trena, media aqui, e vai ficar apertado, mas vou comprar assim mesmo. Eu ficava, mas sonhava. Gente, agora vocês vão rir. Gente, eu ia dormir, eu nunca dirigi um carro automático, Edivan. Nunca tinha dirigido até então. Eu via vídeo no YouTube, como é que dirige um carro automático? Aperta aqui, vem pra cá, fica, caraca, deve ser maneiro, né? Legal. Eu ia dormir, deitava, fechava o olho, o Diego, e ficava me imaginando dirigindo o Corolla. Sério? Eu fechava o olho, gente, por Deus, eu me imaginava andando, abrindo a porta do carro, entrando, botando o cinto, vamos lá, marcha, pá, vamos sair. Gente, eu ficava sonhando assim todo santo dia. Eric, de novo, você tinha previsão? 0. Mas eu tinha um sonho. Gente, é tão bom você sonhar. Porque é de graça. Você não paga nada. Você abre os olhos, você está de volta à tua realidade, na tua bicicletinha velha. Mas o teu sonho é o que te motiva a protagonizar a tua própria vida. Você não fica à mercê dos outros. O coadjuvante, ele fica à mercê de alguém. Do pai, da mãe, do irmão, do marido, do filho, do governo, da política. Não, meu Bolsa Família, não, alguém vai me dar, alguém vai me abençoar. Quem protagoniza a sua própria vida fala, não, eu vou lutar e vou conseguir. Eu vou vencer os meus desafios. E aí hoje, graças a Deus, estou com o meu carrinho aí. Não é o Corolla, mas é melhor, né? 0 bala, 2025. E por que eu estou falando isso? Para dizer que eu sou bambambam? Não. Para dizer que eu sonhei. Eu trabalhei para realizar esse sonho. E Deus nos abençoou. Então, meus irmãos, primeira coisa, 2025 é o ano de voltar a sonhar. Volte a sonhar. Eric, mas eu nunca nem parei. Eu não tenho costume de sonhar. Minha vida é tão difícil, minha vida é tão corrida, tanta dificuldade que eu nem sonho. Então comece. Qual a sua profissão? O que você gostaria de trabalhar? O que você gostaria? Qual a tua profissão do futuro que você gostaria de ter? O que você gostaria? Eric, eu tenho uma empresa aqui. Onde você gostaria de ver tua empresa? Você gostaria de ver tua empresa, né, passando um monte de lugar, ter várias filiais? Sonha, cara. Volte a sonhar. E o Zé sonhou. E esse sonho, o que aconteceu com o José depois que ele sonhou? Os irmãos tiveram inveja. E saibam, terão pessoas que terão inveja de vocês. Do seu sonho. Ou você acha que assim você vai sonhar, realizar e todo mundo vai bater palma? Não, não vão. Às vezes, até dentro da sua própria casa, vão te invejar. Mas por quê? Não, você não é capaz disso não.
Esquece isso. Não, isso não é para você. Não, mas eu queria tanto. Não, bicho, você é doido, rapaz. Você sabe onde você mora? Você mora em Socorro. Você mora em Aracaju. Socorro. Não dá para você não. Sonhe. José teve inveja dos irmãos, os irmãos o jogaram aonde? Do buraco. Depois do buraco, o que fizeram com José? Venderam José. Como é que se vende pessoa? Até hoje tem tráfico humano. Mas naquela época era comum comprar escravos. Como se fosse uma empregada doméstica. Você comprava, ele era seu. Então José foi vendido por uma caravana que passava como escravo. Você tem noção do que é você pegar o seu irmão e vender? Toma aqui, quanto você quer aí nesse maluco aí? R$1.000? Me dá aqui, pode levar. E levaram prisioneiro e levaram embora. Para onde? Ele não sabia, ele só queria que José estivesse o quê? Perto ou longe? Longe. E aí José foi vendido. E quem comprou José? O oficial de Faraó. Essa história passa lá no Egito. E o oficial de Faraó, que é o bambambam do Egito, compra José. E aí, José é comprado, vira o escravo. José tinha tudo para se revoltar com Deus, sim ou não? Afinal de contas, o que José fez para ser vendido? O que ele fez? Nada. Só sonhou. Ele cometeu algum crime? Ele pecou? Fez algum... Não. Simplesmente ousou sonhar. E aí a primeira coisa, quando a gente enfrenta os desafios, é a gente desanimar, a gente desistir, às vezes até culpar a Deus. Sim ou não? A gente culpa a Deus. Não, isso aqui... Por que Deus permitiu isso acontecer? Por que Deus fez isso? Não, isso está errado. E aí, o que aconteceu com José na casa de Potifar? Ele tentou fugir? Não. Ele se rebelou? Não. Sabe o que ele fez? Ele trabalhou. Ele deu o seu melhor dentro da casa de Potifar. Ele era um escravo. E foi passando os anos ali. José, ele trabalhou tão bem que ele passou a ser o braço direito de Potifar. Alguém da mais alta confiança do oficial de Faraó. Vocês têm noção? Eric, como assim? Ele, mesmo fazendo mal contra ele, mesmo os irmãos jogando uma cisterna, vendendo, ele conseguiu trabalhar e dar o seu melhor? Sim. E aí eu lembro de uma situação, no Rio eu trabalhei numa empresa chamada Ipiranga. Quem já ouviu falar? Ipiranga. Posto de gasolina. Pronto, eu trabalhei, né, eu comecei trabalhando nessa empresa. O primeiro setor que eu trabalhei lá foi num setor de faturamento. Eu era novo assim, né, na empresa, cheguei. E aí nessa época eu estava estudando, fazendo engenharia mecânica. Eu entrei nessa empresa, tal, trabalhando, aquela coisa toda, no horário comercial, até que um certo dia, Giovanni, meu supervisor falou assim, agora eu quero que você vá trabalhar no turno da madrugada. Você vai pegar de 10 da noite até às 6 da manhã. E era complicado, porque eu já tinha filho pequeno, eu trabalhava de dia e fazia faculdade de noite, normal. Mas para mudar o meu turno, eu teria que trabalhar de madrugada, mudar a faculdade para de manhã, dormir de dia. Que loucura! E meu supervisor sabia disso. E aí, poxa, chefe, eu preciso de você trabalhar de madrugada. E você sozinho. Que legal. E aí, meus amigos chegaram, Eric, você não pode deixar isso acontecer. Porque se você for trabalhar de madrugada, vão te esquecer lá, cara. Você está fazendo engenharia, cara. Não, você tem que ficar ali na visibilidade. O chefe está ali te olhando, né? Parecer uma oportunidade. Sim ou não, gente? Faz sentido? Né? E aí todo mundo fala, Eric, não, fala pra eu, cara, eu não posso fazer nada. Como é que se o meu chefe falou, eu tenho que obedecer. Sim ou não? Eu tô errado? Eu falei, não posso. Não posso. Eu tenho que obedecer ao chefe. E todo mundo, Eric, faz alguma coisa, você vai ser esquecido, você vai ser abandonado lá. Todo mundo que trabalha nesse horário da madrugada é abandonado, vira nada, ninguém. Eu falei, cara, Deus sabe o que faz, vambora. Eu fui, Giovanni. Trabalhei de madrugada. Comecei a trabalhar de madrugada e tal. E como o volume era pouca coisa, então a gente tinha muito tempo sem fazer nada. E muita gente que trabalhava de mim fazia o quê? Dormia. Normal. Dormia e ficava no cantinho e dormia. E eu falei, cara, eu não quero dormir, eu quero aprender. E eu comecei a fuçar umas planilhas lá, vi umas planilhas diferentes, Giovanni. Eu falei, cara, eu quero aprender esse negócio. Aí eu comecei a fuçar um monte de coisa, comecei a querer aprender aquelas planilhas, que doido que tinha lá.
Aí eu comecei a ver vídeo no YouTube, internet, comecei a fuçar tudo para poder aprender aquilo. Eu comecei a aprender. Comecei a aprender aquela planilha, pô, tô começando a ficar craque em Excel. Legal. Aí eu fiz um sisteminha para dar entrada de nota lá, no meu setor e tal. Fiz. Pô, ficou legal. Mostrei pro meu supervisor. Ele, pô, legal. Pô, vamos colocar isso aqui. Aí todo mundo do setor começou a usar a planilha que eu desenvolvi. Isso é bom, né? Do tudo todo. Você acha que a galera ia me aplaudir? Não, eles reclamaram. Pronto, agora o cara chegou ontem, tá fazendo um monte de coisa pra gente fazer, mais trabalho pra gente, tem que preencher um monte de coisa. E, rapaz, difícil, hein? Muito o quê? Desafio. Aí alguém comentou assim, por que em vez de você ficar arrumando mais trabalho pra gente, por que você não faz alguma forma de a gente só botar o número da nota fiscal e carregar tudo? Eu falei, pô, não tem como fazer isso não, meu irmão. Aí depois eu fiquei pensando, peraí, essa nota fiscal chega primeiro lá na portaria, os caminhões chegam e tal. E se alguém lá na portaria com o computador desse essa entrada primeiro, a nota fica salva no servidor, a gente aqui só digitava a nota, a fórmula, traz tudo. Bingo, vou fazer isso. Eu sabia como fazer? Não. Mas eu tô com tempo ocioso ali no trabalho, vamos estudar. Eu fiquei ali meses ali estudando, assistindo vídeos na internet e quebrando a cara. E aí fiz. Cheguei meu supervisor de manhã, todo feliz. Supervisor, fiz um sisteminha aqui. É, legal. Deixa eu ver. Pô, mas precisa envolver a portaria? Precisa. Então tá, eu preciso conversar com o meu coordenador, porque saiu do nosso setor, né? Então eu preciso conversar com o meu coordenador. Falei, beleza. Conversou com o coordenador. O coordenador gostou. Mas eu preciso levar pro meu gerente da fábrica. Vamos levar pro gerente. Levou pro gerente. O gerente gostou. Falei, quem é esse menino que fez isso aí? É o menino da madrugada. Chama ele, eu quero conhecer. Tava de madrugada. Esquecido, abandonado. E lá vou eu de manhã de novo, todo arrumado, para conversar com um gerente geral, chefão de tudo. Ninguém viu o homem, era só a nata. E lá fui eu arrumado, fiz uma apresentação em Excel, aquela coisa, num PowerPoint e tal. E lá vou eu apresentando. Depois, no final da reunião, ele chegou, pô, legal isso aí, mas esse sisteminha é só o seu setor e a portaria? Eu falei, eu começando agora, eu não vou ficar me metendo no setor dos outros. Você consegue fazer isso para a fábrica toda? Eu falei, sim. Na minha cabeça, eu falei, não tenho ideia de como é que eu vou fazer isso. Mas eu falei, sim. Eu falei, pronto, pode fazer. Você está autorizado a fazer isso para a fábrica toda. Toda a fábrica vai ter um sisteminha desse para dar entrada na nota. E tudo vai interligar e tal, não sei o que. Meu Deus do céu. Eu falei, mas chefe, mas eu estou trabalhando de noite e tal, não sei o que. Não, você vai trabalhar de manhã, do meu lado. Por que você está contando essa história, Eric? Porque, às vezes, as coisas que acontecem na nossa vida, Edvânia, às vezes a gente tem a tendência de olhar e falar, pô, Deus me abandonou. Deus permitiu isso aqui, eu não quero saber mais de nada, não. Não quero saber. Mesmo eu sendo sabotado, digamos assim, Deus me abençoou para que eu conseguisse dar a volta por... Depois disso eu fui promovido umas 4 vezes na empresa. Eu só não cheguei a cargo de liderança porque ainda estava na faculdade. Não podia assumir, eu tinha que terminar a faculdade de engenharia. E aí, por que eu estou contando isso? Porque foi a mesma coisa que José fez. José foi vendido longe dos pais, da família, num lugar totalmente diferente, sendo escravo. Vocês têm noção do que é ser escravo, velho? E ele, ao invés de jogar tudo pro alto e ficar rebelde, não. Ele trabalhou. Trabalhou e foi o melhor. Eric, o que eu aprendo com isso? Você quer ter um 2025 diferente? Você quer ter uma nova história em 2025? Faça o melhor. Faça o melhor. Você trabalha lá, tá lá na cozinha fazendo uma comida para vender? Faça a melhor comida. Eric, mas eu não queria estar fazendo isso. Eu queria mesmo estar na chefia, estar lá na gerência da Coca-Cola, andando de carro zero para lá e para cá. O que você tem é isso? Faça o seu melhor. Eric, faça o seu melhor. Onde quer que você esteja. Não importa se onde você está não é onde você gostaria. Não importa se o ambiente que você está não era... Faça o seu melhor. E uma nova história vai acontecer. Até aqui tudo certo, pessoal? Amém? Depois, resumindo aqui a história. José cresceu na casa de Potifar. Aí você fala, caramba, então acabou a história. Final feliz. Não. Porque a mulher de Potifar deu em cima do homem. Ó. José é homem, solteiro. E o que ele fez? Foi lá e arrebentou com a menina? Não. Ele falou, não quero, não, eu sou fiel, você é casado, não quero, não dá bem nada disso.
E a mulher fez de tudo, agarrou o homem, aquela coisa toda, ele saiu correndo com a roupa dela, ela segurou a roupa dele, ele saiu correndo. Resumo da história é que a mulher denunciou para o faraó e falou, aquele homem quis me abusar. O que aconteceu com o faraó, com José? Foi preso. Te pergunto, José era culpado? Não. Foi preso injustamente. Ele foi preso, cara. Aí agora assim você pensa, agora ele surtou, agora ele foi chateado, agora ele chutou o pau da barraca. Imagina, já estava assim, já era escravo. E ainda acontecer isso? Onde? E aí a pergunta que às vezes, talvez, possa ter vindo para José, que às vezes nos acontece é, onde está Deus? Onde está Deus que me permitiu acontecer isso? Onde estava Deus quando meu casamento estava acabando? Onde estava Deus quando meu emprego estava indo embora? Onde estava Deus que não viu aquela doença me chegando na minha casa? Onde está Deus? Mas José não. José, caramba, estou preso. Tá bom. Sabe o que José fez? Fez o seu melhor. Aonde? Na prisão. Érica, como é que se dá o melhor na prisão? Em vez de ficar preso dormindo, deixa eu varrer essa certa tá muito suja. Deixa eu limpar, deixa eu esfregar aqui. Os outros presos, o carcereiro, olhar para esse maluco é diferente, cara. Qual é desse maluco aí? O tempo foi passando, e eu estou falando de anos, alguns anos se passaram. José era tão fiel ali, ele fazia tão um esmero às coisas que ele fazia, que ele ganhou a confiança de todos os presos, inclusive do carcereiro. Ele basicamente tinha a chave da prisão. Mas ele fugiu? Não. Ele poderia ir embora. Ele poderia ir embora, ele tinha a confiança de todo mundo ali. Ele era quase o braço direito do carcereiro. Então, o que eu aprendo com isso? Deu o seu melhor. Outro fato que aconteceu, José, um dos dois homens foram presos também, trabalhavam com o faraó, eles tiveram um sonho. José tinha uma habilidade de interpretações, de sonhar. E aqueles homens tiveram sonhos que não conseguiam interpretar. E o que aconteceu? Ei, eu sou bom em sonho de interpretações. Posso te ajudar. Ele interpretou o sonho daquelas duas figuras. E o sonho que ele interpretou aconteceu. Eu vou resumir aqui, não vou contar todo o detalhe, mas está aqui tudo em Gênesis, você lê com calma. Mas um deles sonhou e José interpretou que ele voltaria a trabalhar com o faraó. E o outro, ele morreria. As duas coisas aconteceram. E José, aquele cara que saiu da prisão, ele falou, José, meu filho, não esquece de mim não. Quando você voltar a trabalhar com o faraó, lembra que eu estou aqui abandonado, me ajuda aí. Né? Você não faria isso também? Pô, você vai estar do lado do faraó, lembra aí de mim, pô, te dá moral, me dá uma moral aí também. Isso aconteceu? O que aconteceu? Esqueceram de José de novo. José, ó, mais uma vez apodrecendo na cadeia. E aí, Eric? O que aconteceu? José agora sim chutou o pau da barraca e tal. Não, ele continuou dando o seu melhor. Outra coisa que a gente aprende. Qual é o seu talento? Qual é a sua habilidade? O que você gosta de fazer? O que você faz de melhor? Pensa aí. Eric, eu gosto de cozinhar. Eric, eu gosto de fazer de melhor é isso. É aquilo. O que você sabe fazer de melhor? Pega isso e abençoe alguém. Veja, eu estou dando para vocês passos para que a gente tenha um 2025 com uma nova história. Então, primeira, volte a sonhar ou sonhe. Segunda, faça o seu melhor, onde quer que você esteja. Veja, às vezes num culto como esse. Veja, um culto simples, poucas pessoas, e eu estou de terno, mandei fazer uma camisa só para usar hoje. Fiz aqui, ó, comprei isso aqui, botei adesivo. É o meu melhor. É o meu melhor. Pô, por que você está fazendo tudo isso para meia dúzia de pessoas que vão estar no culto? Quantas pessoas estarão no culto não está no meu controle, sim ou não? Mas fazer o melhor tá. Então eu vou fazer. Entendeu? Esse é o segredo de José, é dar o seu melhor. Então, andando com a história, o tempo se passou. José... E olha só, para você ter uma ideia de como isso é forte. Tem uma banda lá na Irlanda. Quem já foi na Irlanda aí? Não? Nunca foi na Irlanda? Que isso? Nunca foram? Tinha uma banda de músicos andando numa rua importante da Irlanda.
uma rua cheia de bares, né, cheia de coisa. Eles estavam andando com seus instrumentos, tranquilo, e um dono de um estabelecimento viu aqueles músicos passando, que era comum músicos estarem ali tocando, né, em noite, sabe, música ao vivo? Muito bem. Então o dono do estabelecimento olhou aqueles músicos passando e falou: ei, vocês não querem tocar aqui no nosso estabelecimento? Aí os músicos olharam e falaram: cara, vamos, né, estamos aqui, vamos lá. E aí eles quando chegaram no estabelecimento, adivinha o que era? Um prostíbulo. Imagina, eram músicos crentes, tá? Ali, diga-se de passagem, esqueci de mencionar. Músicos crentes, com seu instrumento ali, tava fazendo uma turnê, passando por ali, chamaram ele pra tocar, ele falou: vamos. E chegou lá, era um prostíbulo. Aí eles entraram, viram aquele monte de coisa, luzinha vermelha pra tudo quanto é lugar, e aí a imaginação deixa por vocês. E aí eles, bom, já estamos aqui, né? Vamos fazer o som. E liga teclado, liga violão, liga tudo, e aí? O que a gente vai fazer? Eles começaram a orar. Vamos orar e pedir direção a Deus. E aí eles começaram a orar, liga o teu instrumento, e aí começa a fazer uma melodia. E ali, naquele ambiente, eles começaram a cantar. Criou-se, naquela hora ali, eles começaram a cantar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Já ouviram essa música? Foi composta ali. E eles começaram a ministrar isso, profetizando, grandes coisas vão acontecer, grandes coisas. Sabe o que aconteceu, Diego? Muitas pessoas que estavam ali começaram a ser impactadas pelo Espírito Santo, começaram a entregar suas vidas para Jesus ali. Não era dentro de uma igreja, era um prostíbulo. Que loucura! Ele está inventando isso, dê um Google depois, fique à vontade. A história dessa moça está lá. Muitas pessoas estavam do lado de fora, olhando, o que está acontecendo nesse lugar? Estão com esse tipo de música? Deixa eu ir lá ver. E eram ministradas por Jesus. Então, faça o seu melhor. Não importa onde você esteja, dê o seu melhor. Por fim, José é chamado, aliás, o faraó teve um sonho louco, um sonho bem cabuloso, sonhou lá um monte de vaca, uma vaca gorda, uma vaca magra, as vacas magras comiam a vaca gorda, não sei se ele estava com dor de barriga, mas tem um sonho meio louco. E aí, ele chama todo mundo para interpretar aquele sonho, todos os magos, os bruxos, e ninguém conseguia dar interpretação daquele sonho. Até que alguém lembra. Quem lembrou? Aquele que tinha voltado. O copeiro falou: ei, peraí, eu tenho alguém que é bom nesse negócio de interpretar sonho, interpretou meu sonho e eu tô aqui. Aí, quem é? José. Manda ele chamar. Só que ele tá preso. Mande ele. E José teria a sua melhor oportunidade para realmente ficar livre, sim ou não? E, pois bem, chama José. José vem, faz a barba, troca de roupa. Afinal de contas, ele vai estar diante de quem? Do faraó. Todo, né? Todo poderoso não, mas todo bam, né? Então ele está lá. O faraó explica o sonho para José. José, tudo bem, eu tenho a interpretação desse sonho. Qual é? Simples. 7 vacas magras representam 7 vacas gordas representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas magras representam anos de problema, de escassez, né? E é isso aí. Isso quer dizer o seguinte: o Egito vai passar por 7 anos de prosperidade. E depois vai passar 7 anos de escassez. É mesmo? É. Então, o que você sugere? Eu sugiro que vocês peguem esses 7 anos, pegue alguém que saiba administrar, alguém inteligente, alguém responsável. Imagino eu assim, né? José fala: pegue alguém para administrar esses 7 anos, para poder coletar muita coisa, armazenar bastante coisa, para quando chegar os 7 anos de escassez, a gente ter bastante estoque. Faz ou não faz sentido isso? Né? E ele dá essa sugestão. E Faraó fez o quê? Gostei da sua ideia, gostei. Eu vou fazer o seguinte: você vai ser o governador disso tudo. Da noite pro dia, José, que era um quê? Um prisioneiro, sim ou não? Era um escravo prisioneiro. E no dia para a noite, ele se torna o governador de todo o Egito. Acima dele era só o faraó. Então, ele coordenou tudo. E a história, eu estou resumindo aqui, é claro, e o final da história é que os 7 anos de prosperidade acontecem, José
ele faz todo esse gerenciamento, estoca grãos, estoca tudo, e depois dos 7 anos de miséria, de escassez, ele tinha estoque. E o que aconteceu? Não só o Egito, mas todas as regiões em volta ficaram sem comida e foram buscar comida onde? No Egito. Foram lá buscar com José. Inclusive quem? Os irmãos que o tinham vendido. Né? E aí, quando eles se reúnem, se encontram, José fala isso que eu acabei de ler no início, aqui eu vou ler de novo. Olha só o que José diz para os seus irmãos. Olha isso aqui, ó. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Tipo assim, ó, vocês quiseram me arrebentar. É ou não é? Mas Deus o tornou em bem para fazer como fez agora, que se conserve muita gente em vida. O que José disse? Olha, vocês tentaram me prejudicar. Vocês tentaram me derrubar. Mas Deus é tão bom que Ele transformou tudo isso, essas coisas ruins, em coisas boas, para que não eu só estivesse onde eu estou hoje, mas que eu pudesse abençoar vidas. Por causa de José, muitas pessoas que morreriam de fome teriam que comer. Por causa de uma pessoa que decidiu protagonizar sua própria história. Entende a diferença de pessoas que resolvem? E qual fim deu aquele que vendeu José? Não se sabe. Entende? Quando você decide, uma coisa é você empurrar com a barriga, Diego. Eu vou trabalhar para trabalhar, vou fazer para fazer, eu vou viver a vida. E deixa acontecer. Outra coisa é você falar, eu tenho sonhos, eu vou conquistar. Eu sei que eu vou ter desafios, mas em Deus eu vou vencer todos eles. E às vezes, quando você pensa em prosperidade, por exemplo, financeira, quando você pensa em prosperidade no seu relacionamento, na sua família, nos seus negócios, Deus quer que isso aconteça, que você tenha essa prosperidade nessas áreas. Não por você. Sabia disso? Deus não quer que você tenha prosperidade no seu negócio por você, mas para que você abençoe outras vidas. Por que Deus quer que teu negócio aumente, Divan? Para que você empregue pessoas. Você tenha funcionários, pessoas que hoje estão desempregadas, você vai alimentar. Entende? A sua prosperidade não é sobre você. É sobre outras pessoas, sobre vidas que serão alcançadas, que serão ministradas. Então 2025, que já começa daqui a pouquinho, ele vai ser o mesmo ano para todos nós. Mas muitos vão, de novo, empurrar com a barriga. Vão viver a vida. Mas outros, eu, por exemplo, já decidi que 2025 vai ser o melhor ano da minha vida. Eu disse isso no ano passado. Ano passado a gente rompeu lá na quadrangular, lá dos Jardins. E eu tomei isso pra minha vida, sabe, Ivan? Eu falei, 2024 vai ser o melhor ano da minha vida. Eric, você tinha alguma previsão de alguma coisa? Zero. Mas eu tinha um sonho. E ontem, eu falei até com a Sil em casa, a gente fazendo a nossa retrospectiva, anotando tudo. Eu falei, rapaz, esse ano foi incrível. Foi o melhor ano da minha vida. Por quê? Porque eu ousei sonhar. Sonhe. Então, resumo, Eric, como superar esses desafios que eu vou colocar aqui já? Como que eu supero esses desafios para 2025? Como eu alcanço o que eu desejo? Como eu realizo os meus sonhos? Primeiro, volte a sonhar. Sonhe. Eric, mas me disseram que eu não sou capaz. Eric, mas disseram que isso não é para mim, isso não é para o meu bico. Eric, mas disseram... Esquece o que as pessoas estão dizendo. E acredita no que Deus está te dizendo. O que Deus tem para você hoje é, volte a sonhar. Não importa o quão grande é o teu sonho. Não importa. Talvez seja impossível. Mas o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Então, primeiro, volte a sonhar. Segundo, seja o melhor. Onde é que você esteja? Seja o melhor pai. Seja o melhor filho. Seja a melhor esposa. Seja o melhor patrão, melhor patroa. Seja o melhor. Não, eu não quero que você seja um pai legal.
Quero que você seja o melhor pai. Seus filhos falam, caramba, não, melhor que meu pai não tem não, meu irmão. Pode até ter alguém bom, mas meu pai não tem igual mesmo, não tem melhor não. Sabe, seja o melhor. Que 2025 vai ser o ano de uma nova história. Terceiro, seja fiel a Deus. José, quando foi tentado, ele poderia cair, né? Poderia, mas ele foi fiel a Deus. Ele falou, não. O pecado, não quero. Porque às vezes o pecado se apresenta muito bonito. O pecado não vem, igual um dragão. Não, ele vem bonitão. Quando a gente é fiel a Deus, a gente olha para o pecado e fala, não, passo. E sai correndo. Seja fiel a Deus. E por fim, use os seus talentos para abençoar as pessoas. O que você gosta de fazer? O que você é bom em fazer? Abençoa. Érica, eu sei cozinhar, traga pra gente comer, né? Érica, eu sei lá, abençoa. Veja, eu saí do Rio para cá para abençoar vocês. Com o nosso talento, com a nossa música, com a nossa palavra, com tudo que a gente tem. A gente quer abençoar vocês.